Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela fugia de um passado que nunca entendeu. Ele escondia um amor que o destruiu por dentro. Quando a filha da mulher que o arruinou bateu à sua porta numa noite chuvosa. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva batia no para-brisa do Corsa azul marinho com uma intensidade que parecia querer atravessar o vidro e alcançar diretamente o coração de Letícia. Ela dirigia há quase 4 horas, saindo de São Paulo sem destino certo, apenas com a certeza de que não podia mais ficar. As lágrimas se misturavam com o suor frio que escorria por seu rosto, e suas mãos tremiam no volante cada vez que uma rajada de vento balançava o carro na estrada. A rodovia que cortava a serra de Ouro Velho estava praticamente deserta naquela noite de novembro. As curvas se sucediam como pensamentos confusos em sua mente, e Letícia sentia que estava fugindo não apenas de casa, mas de si mesma. Aos 19 anos, carregava nos ombros um peso que não conseguia nomear. Era como se toda a sua vida tivesse sido construída sobre mentiras, e agora, depois da última discussão com a mãe, depois de ver Helena desmaiada no chão da cozinha, com uma cartela de remédios vazia ao lado, ela não conseguia mais respirar naquele apartamento pequeno no Brás. O velocímetro marcava 80 km/h, velocidade perigosa demais para uma estrada molhada e cheia de curvas fechadas. Mas Letícia não se importava. Na verdade, uma parte perversa de si mesma desejava que algo acontecesse, que a tirasse daquela agonia de não saber quem era realmente, de onde vinha, por que sua mãe sempre mudava de assunto quando ela perguntava sobre o pai. Foi na curva mais fechada, logo depois de um trecho em declive que aconteceu. As rodas perderam aderência no asfalto encharcado e o Corsa começou a derrapar. Letícia tentou corrigir a direção, mas era tarde demais. O carro rodou 2 vezes antes de bater com força contra o guarda-rail, estilhaçando o vidro da lateral direita. O barulho do metal se contorcendo ecoou pela serra como um grito de dor. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Apenas o som da chuva batendo no teto amassado e o chiado do radiador vazando. Letícia estava consciente, com alguns cortes no rosto e no braço direito, mas nada que parecesse grave. O coração batia tão forte que ela podia ouvir o próprio pulso nas têmporas. Quando tentou ligar o carro, apenas um gemido mecânico saiu do motor. Ela saiu do veículo cambaleando, sentindo a chuva gelada cortar sua pele através da blusa de algodão. Estava no meio do nada, sem sinal no celular, com o carro destruído e uma escuridão absoluta à sua volta. Foi então que viu uma luz tênue no alto da colina, como um farol distante chamando navios perdidos no mar. O casarão parecia ter saído de um sonho sombrio. Era uma construção antiga, de arquitetura colonial, com paredes de pedra escurecidas pela umidade e pelo tempo. Estava cercado por fileiras de videiras mortas, restos de um vinhedo que um dia deve ter sido próspero. Ciprestes altíssimos formavam uma espécie de corredor até a entrada principal, suas copas balançando no vento como fantasmas dançando. A luz vinha de uma única janela no 2º andar, amarelada e fraca, como se fosse produzida por velas. Letícia correu em direção à casa, tropeçando nas pedras soltas do caminho. Seus tênis brancos já estavam completamente encharcados e ela sentia a água escorrendo por dentro da roupa. Quando finalmente chegou à porta principal, uma pesada estrutura, de madeira escura com ferragens antigas, bateu com toda a força que tinha. "Por favor, alguém. Por favor, me ajudem!" gritou socando a madeira com os punhos. A voz ecoou pelo pátio vazio, engolida pelo som da tempestade. Ninguém respondeu. Ela bateu novamente, desta vez com mais desespero. Seus dedos já estavam doloridos e ela começou a imaginar que teria que passar a noite no relento, quando finalmente ouviu passos lentos do outro lado da porta. Quando a porta se abriu, Letícia sentiu como se o mundo tivesse parado de girar por um instante. O homem à sua frente era alto, devia ter cerca de 50 anos,
e carregava no rosto as marcas de quem havia vivido intensamente. Os cabelos eram grisalhos, um pouco compridos demais, e os olhos tinham a cor do ferro enferrujado. Não eram olhos gentis. Eram olhos que haviam visto demais, que carregavam segredos pesados demais para serem compartilhados. Ele usava uma camisa branca amarrotada e calças escuras, e segurava na mão um copo com alguma bebida que cheirava a uísque. "O que você quer?" perguntou, e sua voz tinha uma aspereza que fez Letícia dar um passo para trás. Meu carro bateu na curva ali embaixo. Preciso de ajuda, por favor, não tenho para onde ir." As palavras saíram atropeladas, misturadas com soluços que ela tentava controlar. O homem a examinou dos pés à cabeça, reparando nos cortes em seu rosto, na roupa encharcada, no jeito como ela tremia. Havia algo naqueles olhos dele que a fazia se sentir completamente nua, como se ele pudesse ver através de todas as suas mentiras e medos. "Entre", disse finalmente, abrindo a porta um pouco mais. "Você está molhada como um pinto no temporal." Letícia entrou hesitante e, imediatamente, sentiu o cheiro que domina a casa. Era uma mistura de livros velhos, madeira úmida, fumaça de cigarro e algo mais que ela não conseguia identificar. Algo como tristeza, se a tristeza tivesse cheiro. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. O hall de entrada tinha pé direito altíssimo, com um lustre de cristal empoeirado pendendo do teto como uma lágrima congelada. As paredes eram cobertas por quadros, mas todos estavam cobertos por lençóis brancos, como se a casa fosse um museu abandonado. Uma escadaria de madeira subia para o segundo andar, e Letícia podia ver que muitos dos degraus estavam gastos pelo tempo. "Como você se chama?" perguntou o homem, fechando a porta atrás dela. "Letícia. Letícia Santos." "Arthur", ele respondeu, secamente. "Arthur Vieira." Não houve aperto de mãos, não houve sorrisos. Apenas uma apresentação fria, como se fossem duas pessoas que sabiam que aquele encontro mudaria tudo, mas ainda não tinham coragem de admitir. "Você pode usar o sótão", disse Arthur apontando para a escadaria. "Tem uma cama lá em cima e algumas roupas. Vou ligar para o guincho amanhã de manhã." Letícia assentiu, mas não se moveu. Havia algo naquele homem que a hipnotizava e a apavorava ao mesmo tempo. Talvez fosse a forma como ele a olhava, como se estivesse vendo não apenas ela, mas também outra pessoa através dela, ou talvez fosse a atmosfera daquela casa, que parecia respirar melancolia por todos os poros. "Por que você mora sozinho aqui?" perguntou ela, surpresa com a própria audácia. Arthur tomou um gole da bebida e a encarou com uma expressão que misturava irritação e curiosidade. "Por que você estava dirigindo sozinha na serra, no meio de uma tempestade?" "Touché." Letícia baixou os olhos, percebendo que havia tocado em um assunto delicado. Mas havia algo reconfortante no fato de que ele também não queria falar sobre si mesmo. Significava que ambos tinham segredos que preferiam manter enterrados. "O sótão é subindo essas escadas e depois a escadinha de madeira à direita", disse Arthur, já se virando para ir embora. "Tente não fazer barulho." Letícia subiu lentamente, sentindo cada degrau ranger sob seus pés. O corredor do segundo andar era longo e escuro, iluminado apenas por uma ou duas lâmpadas fracas. As paredes eram cobertas por estantes repletas de livros, e ela percebeu que muitos deles pareciam antigos e valiosos. No final do corredor, encontrou a escadinha que levava ao sótão. O quarto era pequeno, mas aconchegante, com uma cama de solteiro, uma cômoda antiga e uma pequena janela que dava vista para as videiras mortas. Havia roupas femininas na cômoda, vestidos, blusas, calças, tudo um pouco fora de moda, como se pertencesse a outra época. Letícia se perguntou quem havia sido a dona daquelas roupas, mas estava cansada demais para especular muito. Trocou a roupa molhada por uma camisola, de algodão que encontrou na gaveta. Era macia e cheirava a lavanda, um cheiro que trouxe uma estranha sensação de familiaridade. Quando se deitou na cama, percebeu que conseguia ouvir os sons da casa. Passos lentos no andar de baixo, o ranger de uma porta, o tinir de vidro. Mas
O que mais a intrigava era o silêncio. Não o silêncio comum da noite, mas um silêncio pesado, carregado de histórias não contadas. Era como se aquela casa fosse uma caixa de música quebrada, que um dia havia tocado melodias lindas, mas agora só conseguia produzir notas esparsas e melancólicas. Na manhã seguinte, Letícia acordou com o cheiro de café forte vindo de algum lugar da casa. Havia parado de chover, e através da pequena janela, ela podia ver que o dia estava ensolarado. Desceu as escadas com cuidado, tentando não fazer barulho, e encontrou Arthur na cozinha. Ele estava sentado à mesa, lendo um jornal, velho e tomando café preto. Não havia levantado os olhos quando ela entrou, mas Letícia sabia que ele havia percebido sua presença. Havia uma xícara extra na bancada, como se ele soubesse que ela desceria exatamente naquela hora. Obrigada pela roupa, disse ela, servindo-se do café. Era forte e amargo, exatamente como imaginava que seria. Eram dela, Arthur respondeu sem levantar os olhos do jornal. Dela, minha esposa, Helena. Ele pronunciou o nome como se fosse uma palavra sagrada, ou amaldiçoada. Letícia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Helena era o nome de sua mãe, mas devia ser apenas coincidência. Helena era um nome comum. Ela... onde está? Perguntou cautelosamente. Arthur finalmente levantou os olhos do jornal e a encarou. Havia uma dor tão profunda naquele olhar que Letícia sentiu vontade de abraçá-lo, de alguma forma aliviar aquele sofrimento que parecia estar corroendo o homem por dentro. Morta, disse simplesmente, e voltou a ler o jornal. Eles tomaram café em silêncio. Letícia queria fazer mais perguntas, mas percebia que cada palavra sobre Helena era como uma facada para Arthur. Em vez disso, observou-o, discretamente. Havia algo familiar nele, algo que ela não conseguia identificar, mas que a deixava inquieta. Talvez fosse a forma como ele segurava a xícara de café, ou o jeito como franzia a testa quando estava concentrado lendo. O guincho vai chegar em 1 hora, disse Arthur, dobrando o jornal. Seu carro não tem conserto. Vou te levar até a cidade. Não precisa, posso pegar um ônibus. Não passa ônibus aqui. Letícia não insistiu. Na verdade, uma parte dela não queria ir embora ainda. Havia algo naquela casa, naquele homem, que despertava sua curiosidade de uma forma que ela nunca havia experimentado. Era como se tivesse encontrado um livro fascinante e só tivesse lido as primeiras páginas. Quando o guincho chegou e levou os destroços do Corsa, Letícia se sentiu estranhamente órfã. Aquele carro havia sido sua única conexão com a vida que estava deixando para trás, e agora estava sendo rebocado como um animal morto. Para onde você quer ir? Perguntou Arthur, pegando as chaves de um Volkswagen Santana preto estacionado na garagem. Era uma pergunta simples, mas que Letícia não sabia como responder. Para onde queria ir? De volta para São Paulo, para o apartamento no Brás onde sua mãe estava internada depois da tentativa de suicídio? Para a faculdade de letras onde cursava o 3º semestre, sem saber direito por quê? Para a loja de roupas onde trabalhava meio período para ajudar nas contas de casa? Não sei, respondeu honestamente. Arthur a estudou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Você pode ficar mais alguns dias, se quiser, até decidir o que fazer. A oferta era inesperada, e Letícia sentiu o coração acelerar. Havia algo perigoso naquela proposta, algo que ela não conseguia definir, mas que a atraía como uma mariposa é atraída pela luz. Por quê? Perguntou. Arthur deu de ombros, mas Letícia percebeu que havia mais por trás daquela aparente indiferença. A casa é grande, e eu não recebo visitas há muito tempo. Era mentira, Letícia sabia. Ou pelo menos não era toda a verdade. Mas decidiu aceitar aquela mentira, porque ela também não estava pronta para contar a verdade sobre por que havia fugido de casa naquela noite. E assim começou uma convivência estranha entre duas pessoas que carregavam feridas abertas demais para serem curadas com palavras. Letícia explorava a casa durante o dia, enquanto Arthur se trancava em um escritório no 1º andar. Ela descobriu que ele havia sido um escritor famoso, autor de vários romances que ela havia lido na adolescência,
sem saber que um dia conheceria o autor pessoalmente. As estantes estavam repletas de primeiras edições de seus livros, traduzidos para várias línguas. Havia prêmios empoeirados em uma vitrine, fotografias dele em eventos literários, sempre ao lado de uma mulher de cabelos escuros e sorriso tímido. Helena. Letícia passou horas examinando essas fotografias, tentando decifrar os rostos daquelas pessoas que pareciam ter sido felizes em algum momento distante. Helena era bonita, mas de uma beleza discreta, quase melancólica. Tinha os olhos grandes e escuros, cabelos longos e lisos, e sempre parecia estar olhando para algum ponto além da câmera, como se estivesse vendo algo que mais ninguém conseguia ver. Arthur aparecia nessas fotos como um homem diferente, mais jovem, obviamente, mas também mais vivo. Havia luz em seus olhos, um sorriso genuíno, uma postura que indicava alguém que acreditava no futuro. Era doloroso imaginar o que havia acontecido para transformar aquele homem esperançoso no fantasma, melancólico que agora habitava aquela casa. À noite eles jantavam juntos, conversas esparsas sobre assuntos neutros. Arthur perguntava sobre seus estudos e Letícia falava sobre os livros que estava lendo. Ele recomendava autores, ela fazia perguntas sobre o processo de escrita. Era uma dança cuidadosa em torno dos assuntos que realmente importavam. Mas havia uma tensão crescente entre eles, algo que pairava no ar como a eletricidade antes de uma tempestade. Letícia percebia como Arthur a olhava quando pensava que ela não estava vendo. Eram olhares longos demais, intensos demais, carregados de uma fome que ele tentava esconder, e ela também o observava, fascinada pela forma como ele se movia pela casa como um felino ferido, pela maneira como seus dedos tamborilavam na mesa quando estava nervoso, pelo jeito como ele passou a mão pelo cabelo quando estava concentrado. Era errado. Ela sabia que era errado. Ele tinha mais de 50 anos, ela apenas 19. Ele havia sido casado com uma mulher que amara profundamente, e ela era uma garotinha perdida que nem sabia direito o que queria da vida. Mas havia algo mais forte que a razão pulsando entre eles, algo primitivo e incontrolável que crescia a cada dia que passavam sob o mesmo teto. Uma noite, uma semana depois de sua chegada, Letícia não conseguiu dormir. Desceu até a cozinha para beber água e encontrou Arthur sentado à mesa, escrevendo à mão em um caderno velho. Ele estava usando apenas uma camiseta e calças de pijama, e Letícia percebeu como seus ombros eram largos, como seus braços tinham a força de quem já havia trabalhado com as mãos. "Não consegue dormir?" perguntou ele sem levantar os olhos do papel. "E você? O que está escrevendo?" "Cartas." "Para quem?" Arthur parou de escrever e a encarou. Havia algo diferente em seus olhos naquela noite, algo mais vulnerável. "Para pessoas que não vão lê-las." Letícia se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Conseguiu ver algumas palavras do que ele estava escrevendo. "Helena, perdão. Se eu pudesse voltar." "Você escreve para ela?" Arthur fechou o caderno. Bruscamente, mas não com raiva, com dor. Todos os dias, há 5 anos. O que aconteceu com ela? Era a pergunta que Letícia vinha engolindo há uma semana, e agora havia saído sem que ela conseguisse controlar. Arthur ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. "Ela se matou", disse finalmente, e cada palavra parecia estar rasgando sua garganta. "Por minha causa." As palavras de Arthur ecoaram pela cozinha como um tiro no silêncio da noite. "Ela se matou, por minha causa." Letícia sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Havia uma dor tão crua naquela confissão que ela instintivamente estendeu a mão em direção a ele, mas parou no meio do caminho, sem saber se o toque seria bem-vindo. "Arthur", começou, mas ele levantou-se bruscamente da cadeira, fazendo-a ranger contra o chão de madeira. "Não", disse ele, e sua voz estava carregada de uma fúria direcionada não a ela, mas a si mesmo. "Não me olhe assim, não com pena, eu não mereço." Ele saiu da cozinha deixando o caderno sobre a mesa, e Letícia ouviu seus passos pesados subindo a escadaria. Uma porta bateu no andar de cima, e depois só restou o silêncio
e os próprios batimentos acelerados do coração dela. Letícia ficou parada por um longo tempo, olhando para o caderno fechado. Suas mãos tremiam com a vontade de abri-lo, de ler aquelas cartas íntimas que Arthur escrevia para uma mulher morta. Mas havia uma linha que ela ainda não estava pronta para cruzar. Em vez disso, subiu para o sótão e ficou deitada na cama, de olhos abertos, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Sua própria mãe também havia tentado se matar. A Helena de Arthur havia conseguido. Seria apenas uma coincidência sombria ou havia algo mais profundo conectando essas duas tragédias? Letícia se lembrava das crises de sua mãe, dos dias em que ela ficava trancada no quarto, chorando por horas sem explicar o motivo. Das vezes em que acordava no meio da noite e encontrava Helena sentada na janela da sala, olhando para a rua como se estivesse esperando alguém que nunca chegaria. Quem é meu pai, mãe? Letícia havia perguntado tantas vezes ao longo dos anos, e a resposta era sempre a mesma: alguém que não podia ficar, alguém que era melhor esquecer. Agora, naquela casa assombrada por memórias, Letícia começava a se perguntar se sua mãe e a Helena de Arthur poderiam ser a mesma pessoa. A idade batia, os nomes eram idênticos, e havia algo na forma como Arthur às vezes a olhava que sugeria um reconhecimento, como se estivesse vendo fantasmas através dela. Nos dias que se seguiram aquela noite, Arthur voltou a se fechar em seu silêncio. Ele passava horas trancado no escritório e, quando saía, evitava o olhar de Letícia. As refeições voltaram a ser eventos silenciosos, pontuados apenas pelo som dos talheres contra os pratos. Mas Letícia havia provado o gosto da verdade e agora não conseguia mais se contentar com meias palavras e segredos. Durante os dias em que Arthur se isolava, ela explorava a casa com uma curiosidade que beirava a obsessão. Descobriu que muitos dos cômodos estavam trancados, alguns obviamente há anos. Havia camadas de poeira em lugares que ninguém tocava, móveis cobertos por lençóis como fantasmas dormindo. Foi no quarto que havia pertencido a Helena que Letícia encontrou as primeiras pistas reais. Arthur havia dito que ela podia usar as roupas, mas nunca a havia proibido de mexer nas outras coisas. A cômoda estava cheia de objetos pessoais, joias simples, perfumes com fragrâncias que já haviam evaporado, cadernos com anotações em uma caligrafia delicada e familiar. Letícia abriu um dos cadernos e sentiu o coração parar. Era um diário, e as primeiras páginas eram datadas de 20 anos atrás. A caligrafia era idêntica à de sua mãe, idêntica em cada curva, cada ponto, cada acento. Com as mãos tremendo, ela começou a ler. Arthur está escrevendo um novo livro, e eu posso ver que ele está atormentado por algo. Ele me pergunta por que não toco o piano mais, e eu não sei como dizer que cada nota me lembra de uma vida que não posso ter. Cada música me lembra de decisões que tomei e que não posso desfazer. Letícia virou as páginas com crescente fascínio e horror. As entradas falavam de um amor intenso, mas também de uma culpa que consumia Helena por dentro. Havia referências a ele, não Arthur, mas outra pessoa que ela havia deixado para trás. Sonhei com ela de novo, com nossa filha. No sonho ela tinha olhos grandes e curiosos, e me perguntava por que eu fui embora. Acordei chorando, e Arthur achou que era por causa do livro que ele está escrevendo. Como posso dizer a ele que estou chorando por uma filha que ele não sabe que existe? O diário caiu das mãos de Letícia, e ela teve que se apoiar na parede para não desmaiar. Ali estava a confirmação de seus piores medos e maiores esperanças. Helena, a esposa morta de Arthur, era sua mãe. E Arthur era seu pai que não sabia. As páginas seguintes do diário confirmaram toda a história. Helena havia sido pianista, havia se envolvido com Arthur quando ele ainda era casado com a primeira esposa. Quando descobriu a gravidez, decidiu desaparecer sem contar a ele sobre a criança. Mudou de nome, mudou de vida. Criou Letícia sozinha, mas nunca conseguiu esquecer o homem que havia amado e abandonado. Às vezes penso em voltar, em contar a verdade. Mas e se ele me odiar por ter roubado dele a chance de conhecer nossa filha?
E se ele preferir que eu continue morta para ele? Talvez seja melhor que ele pense que Helena morreu no dia em que ela foi embora. Letícia leu o diário inteiro, e quando terminou, o sol já estava nascendo. Havia páginas e páginas sobre a culpa, sobre o amor que nunca havia morrido, sobre uma filha que crescia longe do pai sem saber quem ele era. E havia também referências a cartas que Helena escrevia para Arthur, mas nunca enviava. As cartas estavam em uma caixa no fundo da gaveta. Letícia as abriu com dedos trêmulos e encontrou dezenas delas, algumas amareladas pelo tempo, outras mais recentes. Todas começavam da mesma forma: meu querido Arthur, e todas terminavam com sua Helena que nunca deixou de te amar. Uma das cartas chamou especialmente sua atenção. Era mais recente, datada de apenas alguns meses antes da morte de Helena. Meu querido Arthur, nossa filha fez 19 anos ontem. Ela é linda, inteligente, forte, tudo o que eu sonhei que ela seria. Mas também é triste, e eu sei que é porque sente a falta de algo que não sabe nomear. A falta de você. Eu cometi tantos erros, meu amor. Pensei que estava protegendo vocês dois, mantendo-os separados, mas agora vejo que apenas criei dor, onde poderia ter havido alegria. Letícia pergunta sobre o pai todos os dias, e eu não sei mais como mentir para ela. Talvez seja a hora de contar a verdade. Talvez seja a hora de voltar. Eu amo você, Arthur. Sempre amei. E nossa filha tem o direito de conhecer o pai, que é também o melhor homem que já conheci. Sua Helena, que nunca deixou de te amar. Letícia estava chorando quando terminou de ler a carta. Lágrimas de raiva, de tristeza, de uma dor que parecia querer partir seu peito ao meio. Sua mãe havia planejado contar a verdade, havia planejado voltar, mas alguma coisa havia impedido isso, e agora ela estava internada, e Arthur continuava sem saber que tinha uma filha. Ela ouviu passos no corredor e rapidamente guardou tudo de volta na gaveta. Arthur apareceu na porta do quarto e, pela primeira vez em dias, a olhou diretamente nos olhos. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, mas sua voz não tinha raiva, apenas uma exaustão profunda. "Eu queria entender quem ela era", respondeu Letícia, tentando controlar o tremor na voz. Arthur entrou no quarto devagar, como se fosse um lugar sagrado que ele raramente visitava. Se aproximou da cômoda e pegou um porta-retratos que Letícia não havia notado antes. Era uma foto de Helena tocando piano, o rosto concentrado, os dedos delicados sobre as teclas. "Ela era pianista", disse Arthur, e havia uma ternura em sua voz que Letícia nunca havia ouvido antes. Tocava como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se a música fluísse diretamente de sua alma. "Por que ela se matou?" Letícia perguntou, sabendo que estava pisando em terreno perigoso, mas incapaz de se conter. Arthur ficou em silêncio. Por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. "Por causa de mim. Por causa do que eu fiz com ela." "O que você fez?" "Eu estava casado quando a conheci. Helena sabia, mas o que sentíamos um pelo outro era mais forte que qualquer compromisso moral. Tivemos um caso, e quando minha esposa descobriu, houve um escândalo terrível. Helena desapareceu da noite para o dia. Nunca mais a vi." Arthur se sentou na cama, como se o peso da memória fosse demais para suportar de pé. "Anos depois, descobri que ela havia se casado com outro homem, mudado de nome. Pensei que tivesse seguido em frente, que tivesse sido feliz. Mas então ela voltou, há 5 anos. Apareceu, aqui uma noite como você apareceu. Disse que nunca havia parado de me amar, que o casamento havia sido uma mentira para escapar do escândalo." Letícia sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que Arthur podia ouvi-lo. Nós recomeçamos. Foi intenso, desesperado, como se estivéssemos tentando recuperar todo o tempo perdido em algumas semanas. Mas Helena estava diferente. Havia uma tristeza nela que eu não conseguia alcançar, uma culpa que ela carregava, mas nunca explicava. Arthur parou de falar e olhou para as próprias mãos, como se pudesse ver sangue nelas.
Uma noite ela me disse que havia algo que precisava me contar. Algo sobre o passado. Mas eu estava bêbado, estava com raiva por ela ter demorado tanto para voltar. Disse coisas terríveis. Disse que não queria saber de mais mentiras, que ela já havia mentido demais. Disse que talvez fosse melhor que ela tivesse ficado longe. Voz de Arthur estava quase inaudível agora. Ela saiu de casa naquela noite. Encontraram o corpo dela no rio 3 dias depois. Deixou apenas um bilhete dizendo que não conseguia viver com o peso do que havia feito. Eu nunca soube o que ela queria me contar. Letícia teve que se segurar na parede para não desmabar. Sua mãe havia voltado para contar a verdade sobre ela. E Arthur a havia mandado embora antes que ela pudesse falar. Se ele tivesse escutado, se tivesse dado a ela a chance de explicar, talvez Helena ainda estivesse viva. Talvez eles fossem uma família. Arthur, ela começou sabendo que estava prestes a mudar tudo para sempre. Eu preciso te contar uma coisa. Mas antes que pudesse continuar, ele se levantou abruptamente. Não, disse ele. Não quero ouvir mais confissões, não posso. Ele saiu do quarto quase correndo, deixando Letícia sozinha com a verdade que queimava em sua garganta como ácido. Ela queria correr atrás dele, sacudi-lo, gritar que Helena havia tentado contar sobre ela, que ele tinha uma filha que estava bem ali na frente dele. Mas algo a impedia. Talvez fosse o medo de que ele reagisse da mesma forma que havia reagido com Helena. Talvez fosse a certeza de que algumas verdades eram pesadas demais para serem carregadas. Naquela noite, Letícia não conseguiu subir para o sótão. Ficou vagando pela casa, inquieta, tentando processar tudo o que havia descoberto. Era como se alguém tivesse reescrito toda a sua história de vida em uma tarde. Tudo o que ela pensava saber sobre si mesma, sobre sua família, sobre sua origem, estava errado. Ela se pegou parando em frente ao escritório de Arthur, ouvindo o som da máquina de escrever. Ele estava trabalhando, provavelmente escrevendo mais. Uma carta para Helena, sem saber que a filha deles estava do outro lado da porta. Letícia desceu para a cozinha e se serviu de um copo de vinho tinto que encontrou aberto sobre a bancada. O álcool queimou sua garganta, mas a ajudou a pensar com mais clareza. Havia uma decisão a ser tomada, e ela precisava tomar logo, antes que perdesse a coragem. Podia ir embora naquela mesma noite, deixar Arthur com suas memórias e sua culpa, e nunca revelar quem ela realmente era. Seria mais seguro, mais fácil. Arthur continuaria pensando que Helena havia morrido, levando seus segredos para o túmulo, e ele jamais saberia que havia rejeitado a própria filha. Ou podia contar a verdade e arriscar que Arthur reagisse com raiva, ou pior, com rejeição. Podia descobrir que ele não queria uma filha, que preferia suas memórias romantizadas de Helena à realidade complexa de uma relação familiar. Letícia bebeu mais vinho e sentiu uma coragem artificial se espalhando por suas veias. Havia passado a vida inteira sem pai, havia crescido carregando um vazio que nunca soube como preencher. Agora que sabia quem ele era, agora que podia tocá-lo, falar com ele, talvez até amá-lo, não podia simplesmente ir embora. Decidiu explorar mais a casa antes de tomar uma decisão final. Havia cômodos que ainda não havia visitado, segredos que ainda não havia descoberto. Talvez encontrasse mais pistas sobre Helena, mais informações sobre o relacionamento deles, algo que a ajudasse a entender melhor a situação. Foi assim que descobriu a escada que levava ao porão. Estava escondida atrás de uma porta na despensa, uma escadaria íngreme de pedra que descia para a escuridão. Letícia acendeu a lanterna do celular e desceu devagar, sentindo o ar ficar mais frio e úmido a cada degrau. O porão era maior do que ela esperava, dividido em várias salas. A primeira parecia ser uma adega com garrafas de vinho empoeiradas nas paredes. A segunda era um depósito, cheia de móveis cobertos e caixas velhas. Mas foi na terceira sala que Letícia encontrou algo que fez seu sangue gelar. A porta estava trancada, mas a chave estava na fechadura. Quando a abriu, encontrou um quarto pequeno e aconchegante, como se fosse um esconderijo secreto. Havia um piano de cauda no centro, com as teclas amareladas pelo tempo. Partituras espalhadas pelo chão, algumas rasgadas, outras amarrotadas.
e nas paredes fotografias, dezenas delas. Letícia se aproximou das fotos e sentiu as pernas tremblarem. Eram todas de Helena, mas não a Helena adulta dos retratos do andar de cima. Esta era uma Helena mais jovem, radiante, segurando um bebê nos braços, e o bebê era ela. Havia fotos de Helena amamentando, de Helena ninando a criança, de Helena sorrindo para a câmera enquanto segurava uma Letícia de poucos meses. E em uma das fotos, no canto inferior direito, estava Arthur. Ele segurava Letícia no colo e seu rosto estava iluminado por uma alegria que ela nunca havia visto nele. Com mãos trêmulas, Letícia virou a foto. No verso, havia uma inscrição na caligrafia delicada de Helena: "Para nossa filha quando for capaz de perdoar." O mundo de Letícia desabou em silêncio. Arthur sabia. Ele sempre havia sabido. As fotos provavam que ele havia conhecido sua filha bebê, que havia participado dos primeiros meses de sua vida. Então por que havia mentido? Por que havia fingido não saber de sua existência? Ela se ajoelhou no chão frio do porão, cercada pelas evidências de uma felicidade que havia existido, mas que de alguma forma havia se perdido. Havia uma música na estante do piano, uma partitura manuscrita com o título Canção de Ninar, para Letícia. A caligrafia era de Helena, mas havia anotações nas margens em uma letra que ela reconheceu como sendo de Arthur. Letícia não sabia há quanto tempo estava chorando quando ouviu passos na escadaria do porão. Arthur desceu devagar como se soubesse exatamente onde a encontraria. Quando chegou à porta do quarto secreto, parou e a olhou por um longo momento. "Você encontrou", disse ele, e sua voz não demonstrava surpresa. "Você sabia, Letícia", respondeu, e não era uma pergunta. "Sempre soube quem eu sou." Arthur entrou no quarto e se ajoelhou ao lado dela, no meio das fotografias espalhadas. Pegou uma das fotos onde segurava Letícia bebê e a estudou como se fosse a primeira vez que a via. "Desde o momento em que você bateu na minha porta", disse ele, "você tem os olhos dela, e o mesmo jeito teimoso de franzir a testa quando está concentrada." Então por que mentiu? Arthur ficou em silêncio por tanto tempo que Letícia pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, suas palavras saíram como confissões arrancadas à força. "Porque eu não consegui proteger você uma vez, e tenho medo de não conseguir proteger você de novo. Porque eu não consegui proteger você uma vez, e tenho medo de não conseguir proteger você de novo." As palavras de Arthur ecoaram pelo quarto silencioso do porão, entre as fotografias espalhadas e as partituras amareladas. Letícia o encarou, tentando decifrar o que havia por trás daquela confissão carregada de dor. Havia tanto peso naquelas palavras, tanta culpa acumulada, que ela quase podia tocá-la no ar entre eles. "Não conseguiu me proteger de quê?" perguntou, e sua voz saiu mais frágil do que pretendia. Arthur se levantou devagar, como se cada movimento custasse um esforço imenso. Caminhou até o piano e passou os dedos pelas teclas amareladas, produzindo notas discordantes que pareciam espelhar o caos em sua alma. "Você tinha 4 meses quando tudo desmoronou", começou, sem olhar. Para ela, Helena estava radiante. Ser mãe havia despertado nela uma felicidade que eu nunca havia visto antes. Ela passava horas cantando para você, inventando histórias, tocando piano enquanto você dormia em seu colo. Letícia se ajoelhou no chão, recolhendo as fotografias espalhadas. Em cada uma delas, podia ver essa felicidade que Arthur descrevia. Helena sorria com os olhos, uma alegria genuína que contrastava dramaticamente com a mulher melancólica que Letícia havia conhecido como mãe. Eu estava terminando meu quarto romance, Tempestade de Inverno. Passava dias trancado no escritório, obcecado pela história. Helena me dizia que você chorava à noite, que precisava de mais atenção, mas eu achava que ela estava sendo exagerada. Achava que estava lidando bem com tudo sozinha. Arthur parou de tocar piano e se virou para ela, e Letícia viu lágrimas nos olhos dele pela primeira vez. Até que uma noite acordei com seus gritos, não o choro normal de bebê. Gritos de dor, de desespero.
Corri para o quarto e encontrei Helena, desmaiada no chão. Você estava no berço com febre altíssima, convulsionando. Letícia sentiu um frio percorrer sua espinha. Havia algo nessa história que ressoa com memórias fragmentadas, sensações que ela não sabia que possuía. Meningite. Arthur continuou, e a palavra saiu como uma sentença de morte. Os médicos disseram que você talvez não sobrevivesse, e se sobrevivesse, poderia ter sequelas graves. Helena não saía do seu lado no hospital. Não comia, não dormia, não falava com ninguém. Era como se ela estivesse morrendo junto com você. Arthur se sentou no banquinho do piano, como se não conseguisse mais ficar de pé. Foram 2 semanas de inferno. Você lutando pela vida, Helena se destruindo de culpa e eu estava com medo. Medo de te perder, medo de perder Helena, medo de não ser forte o suficiente para segurar nossa família unida. Mas eu sobrevivi, Letícia disse, tocando inconscientemente uma pequena cicatriz na nuca que sempre havia tido. Mas nunca soubera a origem. Você sobreviveu, mas Helena nunca se perdoou. Ela tinha saído de casa naquela noite porque precisava comprar remédios para você. Deixou você dormindo por alguns minutos, e quando voltou, você já estava convulsionando. Os médicos disseram que não tinha nada a ver com ela ter saído, que a meningite já estava se desenvolvendo há dias. Mas Helena não conseguia aceitar isso. Arthur pegou uma das fotografias do chão, uma onde ele segurava Letícia ainda muito pequena, ambos sorrindo para Helena que estava atrás da câmera. Depois que você se recuperou, Helena mudou. Ficou obcecada em proteger você. Não deixava-te ninguém se aproximar, não saía de casa. Verificava sua respiração a cada 5 minutos. E, ao mesmo tempo, estava se consumindo de culpa. Dizia que não merecia ser mãe, que quase havia matado a própria filha. Letícia sentia as peças de um quebra-cabeças se encaixando em sua mente. Lembrava-se vagamente da superproteção excessiva de sua mãe quando era criança, de como Helena entrava em pânico quando ela ficava doente, mesmo com um simples resfriado. Foi quando minha primeira esposa descobriu sobre vocês duas. Arthur continuou, e sua voz ficou mais dura. Ela havia contratado um detetive para me seguir e ele tinha fotografias nossas no hospital. Márcia apareceu aqui uma noite, gritando, ameaçando contar tudo para a imprensa. Disse que ia destruir minha carreira, que ia fazer Helena pagar por ter roubado o marido dela. E você escolheu sua esposa, Letícia disse, e não conseguiu esconder a amargura na voz. Não, Arthur respondeu com firmeza. Eu escolhi vocês. Disse a Márcia que queria o divórcio, que iria assumir publicamente Helena e você, que enfrentaríamos juntos qualquer escândalo. Letícia franziu a testa, confusa. Se Arthur havia escolhido elas, por que Helena havia fugido? Mas Helena ouviu a conversa do quarto. Ouviu Márcia dizendo que ia destruir nossa família, que ia usar você para me chantagear. E ouviu quando Márcia disse que uma criança com sequelas de meningite seria o argumento perfeito para provar que Helena era uma mãe negligente, que eu estava vivendo com uma mulher que quase matara a própria filha. Arthur se levantou novamente, agitado, caminhando pelo pequeno quarto como um animal enjaulado. Helena ficou apavorada, não pela ameaça a ela, mas pela ameaça a você. Márcia tinha dinheiro, influência, advogados caros. Se ela quisesse, poderia realmente fazer Helena parecer negligente. Poderia tentar tirar você dela na justiça. Helena não suportaria viver sem você, mas também não suportava a ideia de que você sofresse por causa dos nossos erros. Letícia começou a entender a tragédia que havia se desenrolado antes mesmo de seu primeiro aniversário. Então, ela fugiu. Na mesma noite, pegou você e desapareceu enquanto eu estava no escritório, escrevendo uma carta para meu advogado sobre o divórcio. Quando acordei, a casa estava vazia. Vocês duas tinham sumido como se nunca tivessem existido. Arthur pegou outra fotografia, essa de Helena tocando piano com Letícia dormindo em seu colo. Procurei por anos. Contratei detetives, coloquei anúncios em jornais. Ofereci recompensas. Nada.
Helena havia apagado completamente os rastros. Mudou de nome, mudou de cidade, criou uma nova identidade, como se Helena Monteiro tivesse realmente morrido naquela noite. Letícia se lembrou das vezes em que sua mãe mudava de emprego subitamente, das mudanças constantes de apartamento quando ela era criança, da paranoia de Helena sempre que alguém fazia perguntas sobre o passado. Você parou de procurar? Nunca. Arthur respondeu imediatamente, mesmo depois que Márcia espalhou para toda São Paulo que eu havia abandonado uma amante e uma filha bastarda. Mesmo depois que minha carreira nunca mais foi a mesma. Mesmo depois que me casei novamente, numa tentativa patética de reconstruir minha vida. Nunca parei de procurar vocês. Letícia sentiu uma onda de emoções contraditórias. Alívio por saber que não havia sido abandonada, raiva por Helena ter tomado essa decisão sozinha, tristeza por todos, os anos perdidos. Sua segunda esposa. Durou 3 anos. Ela sabia que eu ainda amava Helena, que estava obcecado em encontrar vocês. Não suportou viver com fantasmas. Arthur riu amargamente. Depois do segundo divórcio, resolvi me isolar aqui. Continuei escrevendo, mas apenas para processar a dor. Nunca mais publiquei nada. Letícia olhou ao redor do quarto secreto com todas as evidências de uma vida que poderia ter sido. Havia brinquedos antigos em uma caixa no canto, roupinhas, de bebê cuidadosamente guardadas, como se Arthur tivesse esperado que ela voltasse a qualquer momento. Quando Helena apareceu aqui, 5 anos atrás... Estava doente, Arthur disse, antecipando a pergunta. Câncer de pulmão, estágio avançado. Disse que havia finalmente decidido me contar sobre você porque não queria morrer guardando esse segredo. Mas também disse que você não sabia nada sobre mim, que cresceu pensando que seu pai havia abandonado vocês. E você ficou com raiva. Fiquei devastado. 20 anos, Letícia. 20 anos perdidos da sua vida. 20 anos sem saber se você estava bem, se era feliz, se precisava de mim. Helena havia me roubado isso por medo e agora vinha me dizer que você cresceu me odiando por algo que nunca fiz. Arthur se aproximou dela e se ajoelhou no chão, ficando na mesma altura. Letícia podia ver o desespero em seus olhos, a dor acumulada de 2 décadas. Disse coisas horríveis para ela. Disse que ela havia destruído nossas vidas por covardia. Disse que talvez fosse melhor que ela morresse sem me contar, porque agora eu teria que viver sabendo que tinha uma filha que provavelmente me odiava. Letícia sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Podia imaginar Helena saindo daquela casa, carregando não apenas a dor da rejeição, mas também a certeza de que havia destruído qualquer chance de reconciliação. Ela não morreu no rio, Arthur continuou e sua voz estava quebrada. Ela morreu de câncer 3 meses depois, mas teve uma recaída emocional após nossa discussão. Parou de fazer o tratamento, parou de se cuidar, foi como se tivesse desistido de viver. Como você soube? Recebi uma carta do hospital 1 mês após a morte dela. Uma enfermeira que havia cuidado de Helena nos últimos dias. Disse que ela havia pedido para me avisar quando morresse, e me enviou isto. Arthur tirou do bolso um envelope amarelado. Dentro havia uma carta em papel de hospital, escrita com caligrafia trêmula que Letícia reconheceu como sendo de sua mãe nos últimos dias de vida. Meu querido Arthur, se você está lendo isto, significa que já parti. Espero que desta vez possa me perdoar por partir sem me despedir adequadamente. Quero que saiba que nossa discussão não foi o motivo da minha morte. O câncer já havia vencido quando vim te procurar. Vim porque queria que você soubesse sobre Letícia antes que fosse tarde demais. Queria que você tivesse a chance de conhecer nossa filha, mesmo que ela talvez nunca venha a te perdoar. Letícia não sabe quem você é. Cresceu acreditando que o pai a havia abandonado, e eu nunca tive coragem de contar a verdade. Talvez tenha sido covarde mesmo, como você disse, mas tudo o que fiz foi por amor. Amor a vocês dois. Ela está estudando letras na USP, como você. Mora no Brás. Trabalha numa loja de roupas para pagar os estudos. É linda, inteligente, forte. Tem seus olhos e minha teimosia.
Tem talento para escrever, mas não sabe ainda. Se um dia ela vier te procurar, por favor, não a mande embora como mandou a mim. Ela merece conhecer o pai. E você merece conhecer a filha extraordinária que temos. Eu amo vocês dois. Sempre amei. Helena. Letícia terminou de ler a carta com as mãos tremendo. Tudo fazia sentido agora. A forma como sua mãe havia mudado nos últimos meses de vida, mais distante, mais melancólica. Às vezes que acordava chorando no meio da noite. Os momentos em que olhava para Letícia como se estivesse se despedindo. Ela me deu seu endereço, seu telefone, informações sobre sua vida. Passei meses planejando como te procurar, o que dizer, como explicar tudo, mas sempre desistia na última hora. Como começar uma conversa com uma filha que não te conhece? Como explicar que você não a abandonou, mas que também não fez nada para impedir que ela fosse levada embora? E então eu apareci na sua porta. E então você apareceu na minha porta. Arthur confirmou. Molhada, assustada, fugindo de algo, exatamente como Helena havia fugido 20 anos antes. E eu soube imediatamente quem você era, não apenas pelo rosto, mas pela situação, como se a história estivesse se repetindo. Letícia se levantou e caminhou até o piano. Tocou algumas teclas e o som ecoou pelo quarto como uma lamentação. Por que não me contou desde o primeiro dia? Porque tinha medo de que você reagisse como Helena, que fugisse de novo. Eu preferia ter você aqui, mesmo sem saber quem eu sou, a arriscar te perder para sempre. Arthur se aproximou dela no piano e colocou as mãos sobre as teclas ao lado das dela. Por um momento, tocaram juntos uma melodia simples e Letícia sentiu uma conexão estranha, como se aquele gesto despertasse memórias ancestrais de quando era bebê e ouvia Helena tocar. Mas havia outro motivo, Arthur continuou, e sua voz ficou mais baixa, mais perigosa. Desde que você chegou aqui, eu senti coisas que não deveria sentir. Você é minha filha, mas eu não a criei. Para mim, você é uma mulher linda, inteligente, que apareceu na minha vida como um milagre. E mesmo sabendo quem você é, eu não consigo parar de desejá-la. Letícia sentiu o sangue ferver em suas veias. As palavras de Arthur verbalizavam algo que ela também havia sentido, mas que nunca tivera coragem de admitir nem para si mesma. A atração que crescia entre eles a cada dia, a tensão sexual que pairava no ar como eletricidade. Arthur, não diga nada, ele interrompeu, afastando as mãos do piano. Já disse demais. Você deveria ir embora, Letícia. Deveria voltar para sua vida em São Paulo e esquecer que me encontrou. E se eu não quiser ir embora? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar nas consequências. Arthur a olhou com uma intensidade que fez seus joelhos fraquearem Então ambos estaremos perdidos. Havia uma promessa sombria naquelas palavras, uma ameaça e uma sedução ao mesmo tempo. Letícia sabia que estava pisando em terreno perigoso, que estava brincando com fogo em um barril de pólvora, mas pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente viva. Talvez eu já esteja perdida, ela sussurrou. Arthur deu um passo em direção a ela, e depois outro. Letícia podia sentir o calor emanando de seu corpo, podia ouvir sua respiração acelerada. Quando ele levantou a mão para tocar seu rosto, ela não se afastou. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Dedos de Arthur tocaram sua bochecha, desceram pela linha do maxilar, encontraram seu pescoço. Era um toque delicado, reverente, mas carregado de uma paixão que ameaçava explodir a qualquer momento. Se eu te beijar agora, ele disse, e sua voz estava rouca, não haverá volta. Não poderemos fingir que somos apenas pai e filha que se reencontraram. Nunca fomos apenas isso, Letícia respondeu, cobrindo a mão dele com a sua. Você mesmo disse, eu sou uma estranha para você. Uma mulher que apareceu na sua porta, numa noite de tempestade. Arthur fechou os olhos como se estivesse lutando uma batalha interna que sabia que já havia perdido. Isto é loucura. Então enlouqueçamos juntos. Foi Letícia quem se aproximou, quem se ergueu na ponta dos pés, quem tocou os lábios de Arthur com os seus. O beijo foi hesitante no início, quase casto, como se ambos estivessem testando os limites do proibido.
Mas então Arthur a puxou contra si, e o beijo se tornou desesperado, faminto, carregado de 20 anos de solidão e desejo reprimido. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Arthur apoiou a testa na dela, e Letícia podia ver a luta interna refletida em seus olhos. Isto vai nos destruir, ele sussurrou. Então, pelo menos, seremos destruídos juntos. Naquela noite, subiram juntos para o quarto de Arthur. Não havia mais pretensões, não havia mais mentiras. Havia apenas dois seres humanos perdidos, conectados por uma tragédia do passado e uma paixão que desafiava todas as leis da moral e da natureza. Arthur a despiu devagar, como se estivesse descobrindo um tesouro sagrado. Cada toque era reverente, cada beijo era uma oração silenciosa. Letícia se entregou completamente, sem reservas, sem medo. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se completa. Fizeram amor com uma intensidade que beirava o desespero. Era como se estivessem tentando compensar todos os anos perdidos em uma única noite. Como se estivessem gravando na memória cada momento antes que a realidade os separasse novamente. Depois, deitados na escuridão, Arthur desenhou círculos preguiçosos nas costas de Letícia. "O que fizemos?" ele começou. "Foi inevitável", ela completou. "Desde o momento em que abriu a porta para mim. Helena nos mataria se soubesse. Helena nos trouxe até aqui. De alguma forma ela sabia que isto aconteceria." Arthur ficou em silêncio por tanto tempo que Letícia pensou que ele havia dormido. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza profunda. "E agora? O que fazemos agora?" Era uma pergunta para a qual Letícia não tinha resposta. Tudo o que sabia era que não queria estar em nenhum outro lugar, nos braços de nenhum outro homem. Que Arthur não era apenas seu pai biológico, mas também o homem que havia despertado nela uma paixão que ela nem sabia que existia. "Agora vivemos", ela disse finalmente, "um dia de cada vez." Mas ambos sabiam que viver seria mais complicado do que qualquer um deles imaginava, porque o mundo exterior não entenderia o que havia entre eles, e porque havia segredos ainda mais sombrios enterrados naquela casa, segredos que ameaçavam destruir não apenas o amor proibido que acabava de nascer, mas suas próprias vidas. Na manhã seguinte, Letícia acordou sozinha na cama. Arthur havia saído cedo, deixando apenas um bilhete dizendo que precisava resolver algumas coisas na cidade. Ela vagou pela casa com uma sensação estranha, como se tudo tivesse mudado durante a noite. Foi quando decidiu explorar o escritório de Arthur mais a fundo. Se ia viver naquela casa, queria conhecer todos os seus segredos. Foi assim que encontrou, escondido atrás de uma estante, um arquivo com documentos que mudaram tudo novamente. Eram relatórios médicos de Helena, do período em que ela havia retornado 5 anos antes. Mas não falavam apenas de câncer. Falavam de depressão severa, de tentativas anteriores de suicídio, de internações psiquiátricas, e mencionavam algo que fez o sangue de Letícia gelar. Helena havia mentido sobre sua morte. Ela não havia se matado no rio. Ela ainda estava viva. Os relatórios médicos tremiam nas mãos de Letícia como folhas secas no vento. Cada palavra que lia fazia seu mundo desabar um pouco mais. Helena Santos, o nome falso que sua mãe havia adotado, estava listada como paciente em um hospital psiquiátrico em Campos do Jordão. A data do último relatório era de apenas 3 meses atrás. Paciente apresenta episódios de dissociação severa e tendências autodestrutivas recorrentes. Família relata que frequentemente desaparece por dias, retornando sem memória dos eventos. Recomenda-se internação compulsória para avaliação mais aprofundada. Letícia teve que se apoiar na mesa do escritório para não desmaiar. Sua mãe não apenas estava viva, ela estava internada, doente, e Letícia havia passado meses acreditando que ela havia morrido após a tentativa de suicídio no apartamento do Brás. O som da porta da frente se abrindo ecoou pela casa. Arthur havia voltado. Letícia ouviu seus passos pesados subindo a escadaria, procurando por ela. Quando ele apareceu na porta do escritório e viu os documentos espalhados sobre a mesa, seu rosto empalideceu.
Letícia. Ela está viva. As palavras saíram como uma acusação. Minha mãe está viva e você sabia. Arthur entrou no escritório devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Suas mãos estavam sujas de terra, e Letícia percebeu que ele havia estado no cemitério. Posso explicar? Explique então! A voz de Letícia explodiu pelo escritório, carregada de uma fúria que ela nem sabia que possuía. Explique como. Você me deixou acreditar que ela estava morta. Explique como você me fez chorar sobre um túmulo vazio. Arthur fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma bofetada. O túmulo não está vazio. Helena Monteiro, a mulher que eu amei, a mãe que você conheceu, ela realmente morreu. A mulher que está internada é apenas uma sombra, um fantasma do que ela foi um dia. Isso é mentira. Isso são apenas palavras bonitas para justificar o injustificável. Letícia pegou um dos relatórios e o agitou na frente de Arthur. Aqui diz que ela pergunta por uma filha chamada Letícia todos os dias, que desenha retratos de uma menina que não sabe onde está. Ela se lembra de mim, Arthur. Se lembra e sofre porque pensa que me abandonou. Arthur se aproximou dela, mas Letícia recuou. Não se atreva a me tocar. Não depois do que fizemos ontem à noite. Não, depois de descobrir que você mentiu sobre tudo. Eu não menti sobre tudo. Eu amo você, Letícia. Isso nunca foi mentira. Você ama uma fantasia, uma projeção doentia de uma mulher que perdeu. Letícia estava gritando agora, anos de dor e confusão explodindo como uma represa rompida. Desde o início, você sabia quem eu era, sabia que minha mãe estava viva e mesmo assim me seduziu. Me levou para a cama sabendo que estava mentindo sobre tudo. Arthur deu um passo em direção a ela e desta vez Letícia não recuou. Havia uma intensidade perigosa em seus olhos, algo selvagem que ela nunca havia visto antes. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que foi uma decisão racional? Desde o momento em que você entrou nesta casa, eu soube que estava perdido. Não por você ser minha filha, por você ser a mulher mais incrível que já conheci. Eu sou sua filha. Você é uma estranha para mim. Uma mulher linda, inteligente, que apareceu na minha vida como um milagre. O fato de compartilharmos DNA não muda o que sinto por você. Letícia sentiu lágrimas queimando seus olhos. Havia verdade nas palavras de Arthur, uma honestidade brutal que a fazia odiar e desejar ele ao mesmo tempo. Onde ela está? Perguntou, tentando manter a voz firme. Letícia. Onde minha mãe está internada? Arthur suspirou, derrotado. Instituto Esperança, em Campos do Jordão. Ala de tratamento intensivo para pacientes com distúrbios dissociativos. Letícia já estava pegando as chaves do Santana, quando Arthur a segurou pelo braço. Não vá. Por favor. Você não entende o estado em que ela está. Me solte. Ela não é mais a mulher que você conhece. Os médicos dizem que ela vive em um mundo paralelo, onde ainda tem 19 anos, e acabou de fugir comigo. Às vezes pensa que você ainda é bebê. Outras vezes não se lembra de que tem uma filha. Letícia se livrou do aperto de Arthur com força. Então eu vou lembrá-la. Vou cuidar dela, como ela cuidou de mim. Depois que você trouxer ela de volta, o que vai acontecer conosco? A pergunta pairou no ar como uma nuvem tóxica. Letícia olhou para Arthur, o homem que havia feito amor com ela na noite anterior, o pai que nunca conhecera, o amante que estava prestes a perder para sempre. Não existe nós, Arthur. Nunca existiu. Apenas duas pessoas feridas se agarrando uma na outra para não se afogar. Ela saiu da casa sem olhar para trás, mas podia sentir os olhos de Arthur queimando em suas costas. O Santana rugiu para a vida, e Letícia dirigiu através da serra como uma pessoa possuída, as lágrimas embaçando sua visão, enquanto encarava curvas perigosas que espelhavam o caos em sua alma. A estrada para Campos do Jordão parecia interminável. A cada quilômetro, Letícia sentia o peso da decisão que havia tomado. Estava indo encontrar uma mãe que talvez não a reconhecesse, deixando para trás um homem que amava de forma proibida e desesperada. Mas havia algo mais forte que o amor pulsando em seu peito.
a necessidade de verdade, de redenção, de fazer o que era certo mesmo que isso a destruísse. O Instituto Esperança era um complexo moderno de vidro e concreto, aninhado entre pinheiros centenários. Não parecia um hospital psiquiátrico tradicional. Parecia mais um resort de luxo, se não fosse pelas grades discretas nas janelas e pelos seguranças na entrada. "Venho ver Helena Santos", disse Letícia na recepção, tentando manter a voz firme. A recepcionista, uma mulher de meia idade com olhos gentis, consultou o computador. "Você é da família?" "Sou sua filha." A mulher a estudou por um momento, como se estivesse tentando decidir algo importante. "Dona Helena fala muito sobre uma filha chamada Letícia. Mas você precisa se preparar. Ela não está em um dos seus dias bons." Letícia foi escoltada, através de corredores assépticos, até uma ala que cheirava a desinfetante e tristeza. As paredes eram decoradas com quadros alegres que tentavam disfarçar a natureza do local, mas não conseguiam esconder o peso da dor humana que pairava no ar. E Helena estava sentada em uma poltrona próxima à janela de seu quarto, olhando para os pinheiros lá fora. Estava mais magra do que Letícia se lembrava, mais frágil, com cabelos grisalhos cortados curtos e roupas simples de hospital. Mas seus olhos eram os mesmos. "Mãe?" Helena se virou lentamente, e por um momento não demonstrou nenhum reconhecimento. Então, gradualmente, uma luz se acendeu em seu rosto. "Letícia, minha menina." Letícia correu para ela e a abraçou, sentindo como Helena era pequena e frágil em seus braços. Cheirava a remédios e solidão, mas ainda havia um resquício do perfume de lavanda que Letícia se lembrava da infância. "Eu pensei que você havia morrido", Helena sussurrou, acariciando o cabelo de Letícia. "Sonhei que você morria e eu não conseguia te salvar. Estou aqui, mãe, estou viva." Helena se afastou um pouco para olhar o rosto da filha, e Letícia viu confusão se espalhando por seus olhos. "Mas você é tão grande. No meu sonho, você ainda era bebê. Como pode ter crescido tanto?" A enfermeira que as acompanhava se aproximou discretamente. "Ela tem episódios onde perde grandes períodos de tempo. Às vezes acha que ainda está com 19 anos, outras vezes pensa que você ainda é criança." Letícia assentiu, tentando processar a informação enquanto segurava as mãos trêmulas de Helena. "Mãe, você se lembra de Arthur? Arthur Vieira?" Reação foi imediata e dramática. Helena se afastou como se tivesse levado um choque elétrico, seus olhos se enchendo de terror. "Não, ele não pode saber onde estou. Ele vai me fazer mal, ele vai tirar você de mim." "Não, mãe, Arthur não vai fazer mal a ninguém. Ele te ama." "Mentira!" Helena gritou, e sua voz ecoou pelo corredor. "Ele disse que eu era uma mãe terrível. Disse que quase matei você. Disse que era melhor eu ter morrido." Outros pacientes começaram a se agitar com os gritos, e enfermeiros apareceram rapidamente. Helena estava tendo uma crise de pânico, hiperventilando enquanto se agarrava a Letícia. "Por favor, não deixe ele me encontrar. Por favor, proteja nosso bebê." Levaram 40 minutos para acalmar Helena. Quando ela finalmente se aquietou, estava exausta, mas mais lúcida. "Desculpe", disse ela, segurando a mão de Letícia. "Às vezes fico confusa. O médico diz que é por causa dos remédios." "Não precisa se desculpar, mãe." Helena olhou pela janela novamente e, quando falou, sua voz estava mais clara, mais presente. "Eu fiz coisas terríveis, Letícia. Menti para você sobre seu pai. Fugi quando deveria ter ficado e lutado. E quando finalmente tive coragem de voltar. O que aconteceu quando você voltou? Ele me rejeitou. Disse coisas que me quebraram por dentro. Eu já estava doente. O câncer estava me matando, mas eram as palavras dele que doíam mais." Helena se virou para Letícia, e seus olhos estavam cristalinos, mais conscientes do que haviam estado durante toda a visita. "Depois que saí da casa dele, tive um colapso. Não conseguia mais distinguir passado e presente. Às vezes, achava que ainda estava fugindo com você, bebê. Outras vezes, pensava que você havia morrido de meningite. Tentei me matar várias vezes, não por tristeza, mas por confusão. Não sabia mais quem eu era."
Letícia sentiu seu coração se partindo. Toda a raiva que sentia por Helena começou a se transformar em compaixão. Por que não me procurou? Porque nos meus dias ruins eu esquecia que você havia crescido. Esquecia que não era mais bebê. E nos meus dias bons, e tinha vergonha. Como explicar para uma filha adulta que sua mãe havia enlouquecido? Uma enfermeira trouxe chá para as duas, e elas beberam em silêncio por alguns minutos. Helena parecia estar se esforçando para manter a lucidez, como se soubesse que aquele momento de clareza era precioso e frágil. Você ouviu, disse ela de repente. Viu, Arthur? Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de uma intuição maternal que transcendia a doença mental. Como você sabe? Você tem o mesmo olhar que eu tinha quando voltei da casa dele 5 anos atrás. O olhar de quem amou e foi correspondida, mas sabe que esse amor é impossível. Letícia sentiu o sangue drenar de seu rosto. Como Helena podia saber? Mãe, ele te seduziu, não foi? Helena perguntou, e sua voz não tinha julgamento, apenas uma tristeza infinita. Arthur sempre foi assim, intenso, magnético, irresistível. E você tem meus olhos, minha boca. Para ele, deve ser como amar a mim novamente, mas sem a culpa do passado. Letícia não conseguiu responder. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Eu sabia que isso aconteceria, Helena continuou. Quando descobri que estava doente, escrevi cartas para vocês dois. Para Arthur contando sobre você. Para você contando sobre ele. Sabia que um dia se encontrariam e sabia que seria perigoso. Por que perigoso? Helena sorriu tristemente. Porque vocês são iguais demais. Têm a mesma intensidade, a mesma fome por vida, a mesma capacidade de amar sem limites. E por quê? Ela hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo terrível. Por que o quê, mãe? Porque Arthur não. É seu pai biológico. O mundo parou. Letícia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras de Helena ecoaram em sua mente como um eco distorcido. O que você disse? Arthur não é seu pai, Letícia. Ele pensa que é, e eu deixei ele acreditar nisso todos esses anos. Mas você é filha de outro homem. Letícia se levantou, tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Isso é mentira. Eu queria que fosse. Deus sabe como eu queria que Arthur fosse seu pai. Mas não é. Helena se levantou também, segurando as mãos da filha com força surpreendente. Seu pai verdadeiro era Marcos, um pianista que conheci antes de Arthur. Tivemos um caso breve, intenso. Quando descobri a gravidez, ele já havia partido para uma turnê na Europa. Nunca contei para ele sobre você. Então por que deixou Arthur acreditar? Porque quando nos conhecemos, eu estava grávida de 2 meses, mas não mostrava ainda. Arthur se apaixonou por mim e eu por ele. Quando descobriu sobre a gravidez, assumiu naturalmente que era o pai. E eu estava tão apaixonada, tão carente de estabilidade, que deixei ele acreditar. Letícia se afastou de Helena, sentindo náusea. Você mentiu para ele. Por quase 20 anos você o deixou viver com a culpa de ter perdido uma filha que nem era dele. E você mentiu para mim, Helena rebateu, sua voz ganhando força. Fingiu que não sabia quem ele era quando chegou à casa dele. Fingiu que era coincidência. Mas você sabia, não sabia? De alguma forma, você sabia quem ele era. Era verdade. No fundo, Letícia havia suspeitado desde o primeiro dia. Os sinais estavam todos lá. A casa isolada, os livros, o nome. Ela havia ido para aquela estrada não por acaso, mas guiada por um instinto que não compreendia. Eu estava correndo de você, mãe. Da sua tentativa de suicídio, das mentiras, da sensação de que minha vida inteira era construída sobre areia movediça. Quando vi a placa indicando Ouro Velho, lembrei das suas histórias sobre o escritor que morava na serra. Então você foi procurá-lo propositalmente. Não conscientemente, mas talvez uma parte de mim quisesse encontrar respostas. Helena se sentou novamente, parecendo mais velha e frágil, e encontrou mais perguntas.
Encontrei o amor, Letícia disse, e as palavras saíram carregadas de uma verdade que ela não podia negar. Eu o amo, mãe, e ele me ama. Se não somos pai e filha biologicamente, vocês ainda são pai e filha no coração, Helena interrompeu. Ele te criou em pensamento durante 20 anos. Você é a filha que ele perdeu, mesmo que não seja seu sangue. E você cresceu acreditando que ele era seu pai. Biologia não é tudo que define uma família. Letícia sentiu como se estivesse sendo dilacerada entre duas verdades contraditórias. Tecnicamente, não havia nada de errado em amar Arthur, mas emocionalmente, psicologicamente, eles haviam se conectado como pai e filha antes de se conectarem, como amantes. O que eu faço agora? Perguntou e sua voz saiu pequena, perdida. Helena se aproximou e abraçou a filha. Você volta para ele, conta a verdade, e decidem juntos o que fazer com essa bagunça que todos nós criamos. E se ele não me quiser mais? E se descobrir que não sou sua filha e perceber que o que sente por mim não é real? Então pelo menos vocês saberão a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que uma mentira. Letícia saiu do hospital em estado de choque. A descoberta mudava tudo e nada ao mesmo tempo. Arthur não era seu pai biológico, mas havia sido seu pai emocional durante todos os anos de busca. Ela não era sua filha de sangue, mas era sua filha de coração. A viagem de volta para Ouro Velho passou como um borrão. Letícia dirigia no automático, sua mente girando entre alívio e terror. Alívio por saber que não havia cometido incesto. Terror por imaginar como Arthur reagiria à descoberta. Quando chegou à casa já era noite. As janelas estavam iluminadas e ela podia ver Arthur caminhando inquieto pela sala. Quando ouviu o carro, ele saiu correndo. Letícia, graças a Deus, pensei que não voltaria mais. Ela desceu do carro lentamente, estudando o rosto dele. Agora que sabia a verdade, podia ver as diferenças físicas que havia ignorado antes. Seus olhos eram diferentes, a linha do maxilar, o formato das mãos. Ela está viva, disse simplesmente. Eu sei. Eu deveria ter contado antes. Há muito mais que você deveria ter contado. Arthur franziu a testa, percebendo que algo havia mudado. O que ela disse? Letícia respirou fundo, preparando-se para detonar a bomba que mudaria tudo entre eles para sempre. Que você não é meu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Arthur ficou imóvel por tanto tempo que Letícia começou a se perguntar se ele havia entendido o que ela disse. Isso é impossível, ele disse finalmente. Os médicos podem fazer um teste de DNA para ter certeza. Mas Helena tem certeza. Disse que meu pai verdadeiro era um pianista chamado Marcos. Arthur se apoiou no carro como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Todos esses anos, você viveu acreditando que tinha perdido uma filha, mas a filha nunca foi sua. E você? Eu vivi acreditando que meu pai me havia abandonado, mas meu pai verdadeiro nem sabia que eu existia. Eles se olharam através da escuridão, duas pessoas que haviam construído suas identidades sobre uma mentira. Arthur estava tremendo, e Letícia podia ver lágrimas brilhando em seus olhos. Então, nada disso foi real, ele disse. O amor que senti por você como filha, a dor de ter te perdido. Foi real, Letícia interrompeu. Só porque não compartilhamos DNA, não significa que o que sentiu não foi verdadeiro. Você me amou como filha porque escolheu me amar. Isso é mais poderoso que qualquer ligação genética. E o que sinto por você agora, como mulher, era a pergunta que Letícia estava se fazendo desde que saiu do hospital. Isso só você pode responder. Arthur se aproximou dela devagar, como havia feito na primeira noite que se conheceram. Quando estendeu a mão para tocar seu rosto, Letícia não se afastou. Eu te amo, ele disse, como filha e como mulher, como memória e como presente, como arrependimento e como esperança. Se isso está certo ou errado, não sei mais. Só sei que sem você, eu não sou nada. Letícia cobriu a mão dele com a sua. Então vamos descobrir juntos o que podemos ser. Mas mesmo enquanto falava,
Ela sabia que a descoberta da verdade havia aberto uma nova caixa de Pandora. Porque se Arthur não era seu pai, então quem era Marcos? E por que Helena havia mentido por tanto tempo? E o mais importante, agora que não havia mais barreiras morais entre eles, o que os impediria de se destruírem completamente no fogo de uma paixão que havia começado no proibido? A resposta chegaria na manhã seguinte, quando um homem de cabelos grisalhos e olhos familiares batesse à porta da casa, dizendo que era Marcos Silva e que havia voltado do exterior depois de descobrir que tinha uma filha chamada Letícia. A manhã chegou com um céu plúmbeo que ameaçava tempestade, como se o universo soubesse que mudanças sísmicas estavam prestes a acontecer. Letícia acordou nos braços de Arthur, mas desta vez não havia a culpa que os havia atormentado nas noites anteriores. Havia em seu lugar uma estranha sensação de liberdade misturada com uma ansiedade profunda sobre o que o futuro reservava. Arthur estava acordado, observando-a dormir. Havia uma ternura nova em seus olhos, mas também uma incerteza que ela nunca havia visto antes. "Em que está pensando?" perguntou ela, traçando linhas imaginárias no peito dele. "Em como tudo mudou em 24 horas. Ontem eu era um homem atormentado por ter perdido uma filha e cometido incesto. Hoje sou. O que exatamente?" Era uma pergunta para a qual nenhum dos dois tinha resposta. Arthur não era seu pai, mas havia sido a figura paterna que ela procurou a vida inteira. Não eram amantes no sentido tradicional, mas tinham uma conexão que transcendia definições simples. "Você é o homem que eu amo", disse Letícia simplesmente. "Isso não pode ser definição suficiente por enquanto?" Arthur a puxou mais para perto, enterrando o rosto em seus cabelos. "Tenho medo de que quando a poeira baixar, quando toda essa intensidade passar, você perceba que o que sente por mim é só confusão. Que você procurava um pai e encontrou um amante por acidente. E eu tenho medo de que você perceba que me amou apenas porque eu era a filha perdida que você idealizou. Que sem essa conexão eu sou apenas uma mulher qualquer." Ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios medos. Foi quando ouviram o som de um carro subindo a estrada de terra que levava à casa. Arthur se tensou imediatamente. "Você que está esperando alguém." Letícia balançou a cabeça, mas algo em seu estômago se contraiu. Tinha a sensação estranha de que sua vida estava prestes a mudar novamente, de forma irreversível. Eles se vestiram rapidamente e desceram para a sala. Através da janela, puderam ver um Civic prata estacionando no pátio. Um homem saiu do carro, alto, cabelos grisalhos, porte elegante. Havia algo familiar nele que fez o coração de Letícia acelerar. A campainha tocou, ecoando pela casa como um sino de catedral. Arthur e Letícia se olharam, ambos sabendo instintivamente que aquele momento dividiria suas vidas em antes e depois. Arthur abriu a porta e o homem do lado de fora sorriu. Um sorriso que era dolorosamente familiar para Letícia. "Arthur Vieira?" perguntou o homem. E sua voz tinha uma qualidade musical que ela reconheceu imediatamente. "Meu nome é Marcos Silva. Acredito que temos muito o que conversar." Letícia sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Ali estava ele, seu pai verdadeiro, o homem que Helena havia amado antes de Arthur, o pianista que nunca soube de sua existência. Ele era mais novo do que Arthur, talvez 45 anos, com olhos escuros que eram exatamente iguais aos dela. "Marcos", Arthur disse, e havia uma tensão perigosa em sua voz. "Como nos encontrou?" "O hospital me ligou", disseram, que Helena havia recebido uma visita de uma jovem que se identificou como sua filha. Uma jovem chamada Letícia Santos. Marcos olhou além de Arthur e viu Letícia parada na sala. Seu rosto se transformou completamente. Surpresa, reconhecimento e algo que poderia ser amor instantâneo. "Meu Deus", sussurrou. Você... É ela." Letícia não conseguia se mover. Havia sonhado com esse momento a vida inteira, imaginado como seria conhecer seu pai verdadeiro. Mas agora que ele estava ali, na frente dela, sentia apenas uma estranha sensação de irrealidade. "Entre", disse Arthur finalmente, abrindo a porta completamente.
Acho que todos nós temos explicações a dar. Eles se sentaram na sala. Um triângulo tenso de emoções não resolvidas. Marcos não conseguia parar de olhar para Letícia, como se estivesse tentando recuperar 20 anos perdidos em uma única olhada. Você é mais linda do que eu imaginei, ele disse, e sua voz estava quebrada de emoção. Tem os olhos da sua mãe, mas o formato do rosto é meu. Como você soube sobre mim? Letícia perguntou, encontrando finalmente sua voz. Marcos respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar uma história que havia ensaiado 1000 vezes. Eu sempre soube. Helena me contou sobre a gravidez antes que eu partisse para a Europa. Eu era jovem, egoísta, obcecado pela carreira. Disse a ela que não estava pronto para ser pai, que ela deveria resolver a situação. Arthur se mexeu desconfortavelmente na poltrona, e Letícia percebeu que ele estava fazendo um esforço hercúleo para controlar a raiva. Mas ela não resolveu, continuou Marcos. Ela teve você e durante todos esses anos me enviou cartas contando sobre sua vida. Fotos, desenhos que você fazia na escola, suas notas, seus sonhos. Eu acompanhei cada momento do seu crescimento à distância. E nunca voltou. A voz de Letícia estava carregada de uma dor antiga, familiar. Voltei várias vezes, mas Helena havia se mudado de nome. Era como se vocês duas tivessem se tornado fantasmas. Até que há 5 anos ela me encontrou em um concerto em São Paulo. Letícia e Arthur trocaram olhares. 5 anos atrás, era quando Helena havia procurado Arthur pela primeira vez. Ela me contou que você tinha crescido acreditando que seu pai a havia abandonado e que havia encontrado um homem maravilhoso que a amava e que assumiria o papel de pai que eu nunca tive coragem de aceitar. Arthur, disse Letícia, compreendendo. Arthur, confirmou Marcos. Ela me pediu para não procurar vocês. Disse que vocês eram felizes e que minha presença só causaria dor. Mas me fez prometer que se algum dia algo acontecesse a ela, eu cuidaria de você. E então ela ficou doente, Arthur disse, sua voz baixa e controlada. Ficou doente e enlouqueceu, Marcos corrigiu. Quando me ligaram do hospital ontem dizendo que ela havia recebido uma visita da filha, entendi que alguma coisa havia mudado, que talvez Helena tivesse contado a verdade. Ela contou, disse Letícia, mas apenas ontem. Passei 20 anos pensando que Arthur era meu pai. Marcos olhou para Arthur com uma expressão que misturava gratitude e algo que poderia ser ciúme. E você acreditou que ela era sua filha todos esses anos? Acreditei. E a amei como filha mesmo sem conhecê-la. Mas agora vocês sabem a verdade, Marcos disse. E havia uma nota estranha em sua voz. E eu vim buscar minha filha. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Letícia sentiu como se fosse uma criança sendo disputada por 2 pais em um divórcio complicado. Eu não preciso ser buscada, disse ela, e sua voz saiu mais forte do que esperava. Sou uma mulher adulta, capaz de tomar minhas próprias decisões. Claro, Marcos disse rapidamente. Não quis dizer, é só que passei tanto tempo sonhando em conhecer você, em ser parte da sua vida. Onde você estava quando ela precisou de um pai? Arthur perguntou. E agora não havia como esconder a hostilidade em sua voz. Onde estava quando ela teve meningite aos 4 meses? Quando Helena enlouqueceu de desespero tentando salvá-la sozinha? Arthur, Letícia disse suavemente, tocando. Seu braço? Não, Arthur continuou levantando-se da poltrona. Ele quer aparecer agora, depois de 20 anos, e reclamar direitos de pai? Onde estava quando Letícia deu os primeiros passos? Quando falou a primeira palavra? Quando teve pesadelos ou precisou de conforto? Você está certo, Marcos disse, e sua admissão surpreendeu a todos. Eu fui um covarde. Abandonei Helena quando ela mais precisou de mim. Abandonei minha filha antes mesmo de conhecê-la. Não mereço ser chamado de pai. Ele se levantou também, caminhando até a janela, que dava vista para as videiras mortas. Mas eu mudei. Passei 20 anos vivendo com o peso do arrependimento, tentando me tornar o homem que deveria ter sido desde o início. E quando soube que Helena estava internada, que talvez fosse minha última chance de fazer as coisas certas,
Você decidiu aparecer, Letícia completou. Decidi tentar. Não para tomar seu lugar na vida de Letícia, ele disse olhando para Arthur, mas para pelo menos conhecê-la, para pedir perdão, para oferecer o pouco que posso oferecer agora. Letícia olhou entre os dois homens, um que havia a amado, como filha sem nunca conhecê-la, outro que a havia criado geneticamente, mas nunca assumira a responsabilidade. Ambos danificados, ambos imperfeitos, ambos querendo fazer o que achavam ser o melhor para ela. E se eu não quiser nenhum dos dois, como, pai? Perguntou ela. Os dois homens a olharam com expressões de choque. Eu cresci sem pai, continuou Letícia. Aprendi a ser forte sozinha, a tomar minhas próprias decisões, a não depender de ninguém para me definir. Talvez seja tarde demais para ter um pai. Letícia, Arthur começou. Não, deixe-me terminar. Ela se levantou, caminhando até ficar entre os dois homens. Vocês dois estão agindo como se eu fosse um prêmio a ser conquistado, uma filha perdida a ser recuperada. Mas eu não sou uma criança. Sou uma mulher adulta que passou os últimos dias descobrindo coisas sobre si mesma que nunca imaginei. Ela olhou para Arthur e havia amor em seus olhos, mas também uma força nova que ele nunca havia visto antes. Arthur, você me salvou quando eu mais precisava. Me deu abrigo, me mostrou amor, me fez sentir parte de uma família. Mas o que sinto por você agora não tem nada a ver com precisar de um pai. Depois, olhou para Marcos. E você, Marcos, pode ser meu pai biológico, mas isso não lhe dá direitos automáticos sobre mim. Se quiser fazer parte da minha vida, terá que conquistar esse lugar, como qualquer pessoa faria. O que você está dizendo? Arthur perguntou. Estou dizendo que quero escolher minha própria família. E você, Arthur? Ela se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. Você não é meu pai. Nunca foi, mesmo quando pensávamos que era. Você é o homem que eu amo, o homem com quem quero construir uma vida. Arthur a puxou para perto, e Letícia podia sentir o alívio emanando dele. Tem certeza? Ele sussurrou. Mesmo sabendo que nosso relacionamento começou numa mentira? Nosso relacionamento começou com duas pessoas feridas que se encontraram numa tempestade, ela respondeu. O resto é só história. Marcos tossiu delicadamente e eles se separaram, lembrando que não estavam sozinhos. Eu entendo, ele disse, e havia uma tristeza genuína em sua voz. Não esperava ser recebido de braços abertos, mas espero que talvez possamos nos conhecer devagar, como adultos, como pessoas que compartilham DNA, mas que precisam construir qualquer outro tipo de conexão. Letícia o estudou por um longo momento. Podia ver suas próprias características refletidas nele, o formato dos olhos, a linha do nariz, o jeito de gesticular quando estava nervoso, mas não sentia a conexão instantânea que havia esperado sentir a vida inteira. Podemos tentar, disse finalmente. Mas com uma condição. Você precisa me contar toda a verdade sobre você e minha mãe. Todas as mentiras, todas as feridas, todos os arrependimentos. Se vamos ter alguma chance de relacionamento, tem que ser baseado na honestidade completa. E você precisa aceitar que Arthur não vai sair da minha vida, acrescentou. Ele não é meu pai, mas é meu parceiro. Se você não conseguir lidar com isso, posso lidar, Marcos disse rapidamente. Não tenho o direito de fazer exigências sobre sua vida amorosa. Arthur, que havia ficado tenso durante toda a conversa, finalmente relaxou. E Helena? Perguntou. O que fazemos em relação a ela? Vamos todos visitá-la juntos, Letícia disse. Ela merece saber que suas mentiras finalmente foram expostas, que todos sabem a verdade. E merece saber que, de alguma forma, conseguimos encontrar um caminho para sermos uma família, mesmo que seja uma família muito não convencional. Nos dias que se seguiram, uma nova dinâmica se estabeleceu na Casa da Serra. Marcos alugou um quarto na pousada local, mas passava as tardes com Letícia e Arthur, contando histórias sobre sua carreira musical, sobre os países que havia visitado, sobre a culpa que carregara por 20 anos. Gradualmente, Letícia começou a vê-lo não como o pai que nunca teve, mas como uma pessoa interessante,
que por acaso compartilhava seus genes. Ele era talentoso, inteligente, bem viajado, mas também era egoísta, imaturo em alguns aspectos, alguém que havia passado a vida fugindo de responsabilidades. Arthur, por sua vez, lutou no início com ciúmes e territoriedade. Havia investido tanto em ser o pai de Letícia, mesmo à distância, que era difícil aceitar que outro homem tivesse direitos legítimos sobre ela. Mas, gradualmente, ele viu que a presença de Marcos não diminuía o que ele e Letícia tinham. Juntos, na verdade, de certa forma, os libertava. A visita ao hospital foi emocional e catártica. Helena estava tendo um dia bom, lúcida e presente. Quando viu os três juntos em seu quarto, começou a chorar. Finalmente, disse ela, finalmente, todos sabem a verdade. Por que mentiu por tanto tempo, mãe? Letícia perguntou segurando sua mão, porque estava com medo. Medo de que Arthur me rejeitasse se soubesse que você não era filha dele. Medo de que Marcos quisesse te tirar de mim. Medo de que você me odiasse por ter sido tão fraca, tão confusa. Nós não odiamos você, Arthur disse, e foi a primeira vez que ele falou diretamente com Helena, desde que ela havia retornado à sua vida 5 anos antes. Nós a amamos, todos nós, e queremos cuidar de você. Mesmo depois de tudo que fiz? Especialmente por causa de tudo que você fez, Letícia respondeu. Você nos trouxe juntos, mãe, de forma tortuosa, complicada, mas nos trouxe juntos. Helena sorriu através das lágrimas. Vocês vão ser felizes juntos? Perguntou olhando para Arthur e Letícia. Vamos tentar, Arthur respondeu apertando a mão de Letícia. E você, Marcos, vai ficar? Marcos, que havia estado quieto durante a maior parte da visita, se aproximou da cama de Helena. Vou ficar. Perto, disse ele. Não como o pai que deveria ter sido, mas como um amigo da família, talvez. Alguém que quer ser parte das vidas deles, se me deixarem. Essa não é a família que eu planejei, Helena disse sorrindo, mas talvez seja a família que todos nós precisávamos. 6 meses depois, Letícia estava na varanda da casa na serra, observando Arthur trabalhar no jardim. Ele havia decidido replatar as videiras, trazendo vida de volta àquele lugar que havia sido sombrio por tanto tempo. Seus músculos se flexionavam, sob a camisa o alheire cavava, e ela sentiu a mesma onda de desejo que a atingia toda, vez que o observava. Helena havia melhorado significativamente com o tratamento e a presença constante da família. Agora morava em uma casa de repouso mais próxima, onde recebia cuidados especializados, mas podia receber visitas diárias. Nos seus dias bons, tocava piano para os outros residentes e contava histórias sobre seus dias como pianista profissional. Marcos havia alugado uma casa na cidade e estabelecido uma escola de música. Ele e Letícia haviam desenvolvido uma amizade cautelosa. Ele respeitava seu espaço e suas escolhas. Ela apreciava suas histórias e sua perspectiva sobre o mundo. Não era o relacionamento pai-filha que ambos haviam imaginado, mas era algo real e valioso. Em que está pensando? Arthur perguntou, aproximando-se da varanda com as mãos sujas de terra. Em como tudo mudou, Letícia respondeu, puxando-o para si. Há 1 ano atrás eu era uma estudante perdida que não sabia quem era. Agora sei exatamente quem sou. Sou a mulher que ama você. Sou a filha que escolheu sua própria família. Sou alguém que aprendeu que a verdade, por mais complicada que seja, é sempre melhor que uma mentira bonita. Arthur a beijou, e o beijo teve gosto de futuro e possibilidades. Quer se casar comigo? Perguntou ele de repente. Letícia riu. Surpresa. Você está me pedindo em casamento coberto de terra depois de tudo pelo que passamos? Estou pedindo porque passei 20 anos procurando por você. E agora que te encontrei, realmente te encontrei não como filha, mas como a mulher da minha vida. Não quero desperdiçar nem mais um dia. Letícia olhou para o homem à sua frente. Ele não era perfeito, era mais velho, carregava bagagem emocional, havia cometido erros, mas ele a amava com uma intensidade que ela nunca havia experimentado
e ela o amava de volta com a mesma força. Sim, disse ela, mas com uma condição. Qual? Nada de mentiras, nunca mais. Se vamos construir uma vida juntos, tem que ser sobre verdade absoluta. Prometido, Arthur disse, puxando-a para outro beijo. Do jardim, onde as videiras começavam a brotar novamente, chegava o som do vento sussurrando entre as folhas. E pela primeira vez em anos, soava como música. Não uma lamentação pelo passado, mas uma canção de esperança para o futuro. A chuva que havia começado tudo havia parado há muito tempo. Agora era tempo de sol, de crescimento, de vida nova florescendo em solo que havia sido estéril por tempo demais. Arthur e Letícia se casaram no outono, em uma cerimônia simples na casa da serra. Helena estava lá, em uma cadeira de rodas, mas radiante, tocando piano durante a cerimônia. Marcos tocou violino, uma música que havia composto especialmente para eles. Era uma melodia complexa, cheia de dissonâncias que se resolviam em harmonias surpreendentes, exatamente como a família não convencional que haviam se tornado. Durante a lua de mel em Portugal, cidade onde Helena havia sonhado em viver, Letícia descobriu que estava grávida. A ironia não passou despercebida. Ela e Arthur, que haviam se conhecido como pai e filha, agora criariam uma criança verdadeira juntos. "O que vamos dizer para nosso filho sobre como nos conhecemos?" perguntou ela uma noite deitados em uma pousada em Lisboa. "A verdade", Arthur respondeu beijando sua barriga ainda lisa. Que dois estranhos feridos se encontraram numa tempestade, descobriram que o amor vem nas formas mais inesperadas e que, às vezes, as melhores famílias são aquelas que escolhemos, não aquelas em que nascemos. E sobre Helena e Marcos, que ele terá a avó mais interessante do mundo e um avô adotivo que o ensinará a tocar piano. Que família não é sobre sangue, mas sobre amor, comprometimento e escolha. Letícia sorriu, imaginando seu filho crescendo naquela casa na serra, cercado por videiras verdes e histórias de amor complicado, mas verdadeiro. "Acho que Helena estava certa", disse ela. "Essa não era a família que ninguém planejou, mas talvez seja exatamente a família que todos nós precisávamos." Do lado de fora da janela da pousada, começou a chover novamente. Mas desta vez, nem Arthur nem Letícia sentiram medo. A chuva não era mais um presságio de tragédia, era apenas chuva, lavando o mundo para que coisas novas pudessem crescer. E cresceram. O filho deles, quando nasceu, tinha os olhos de Letícia e o sorriso de Arthur. Helena se recuperou o suficiente para ser uma avó presente, ensinando música para o neto e contando histórias sobre aventuras de família que soavam como contos de fada modernos. Marcos se tornou o tio excêntrico que aparecia com presentes exóticos e ensinava o menino a tocar instrumentos de todo o mundo. Não era uma família tradicional. Era melhor que isso. Era uma família escolhida, construída sobre verdade, perdão e a compreensão de que o amor verdadeiro pode surgir dos lugares mais inesperados e sobreviver às circunstâncias mais impossíveis. E na casa da serra, onde tudo havia começado com uma batida desesperada na porta durante uma tempestade, as videiras cresceram exuberantes novamente, produzindo vinho que tinha gosto de redenção e futuro prometido.